Noite. Boa noite. Vamos Amém. lá. Boa Então, a gente... noite. Boa noite. Oi, Ricardo, boa noite. Boa noite, Jaime. Legal. Vamos lá, então. A gente vai começar aqui. Como a gente tem feito até aqui, a gente faz sempre uma recapitulaçãozinha do capítulo anterior, né? Então, na última vez que estivemos juntos, nós, nós falamos um pouquinho no capítulo 4, não é? E aí nós falamos que a instrução formativa, ela proporciona aos nossos filhos uma maneira bíblica de pensarem sobre si mesmos e de pensarem sobre o mundo que os rodeia, né? Então a gente falou da ideia de que a instrução formativa ela tem como objetivo oferecer para os nossos filhos uma cultura distintamente cristã, tem como objetivo oferecer para os nossos filhos uma cosmovisão, né? Exatamente aquilo que nós estamos vendo na UEBF, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no mundo a partir dos referenciais de criação, queda, redenção e consumação, nós estamos dando aos nossos filhos uma ferramenta para que eles interpretem o mundo, não é? E junto com essa ferramenta, nós damos a eles também maneiras de interagirem com esse mundo, não é? Com esse mundo descrito nas escrituras, uma maneira de interagir com este mundo que glorifique a Deus, né? E nós vimos que isso é um processo, que nós não podemos querer que as crianças pequenas, por exemplo, pensem como adulto. Falamos um pouco das nossas expectativas, falamos um pouco da realidade que muitas vezes frustra as nossas expectativas, porque os nossos filhos muitas vezes têm dificuldade de compreender o abstrato, têm dificuldade de entender assim a natureza da vida cristã de uma maneira profunda, de uma maneira mais complexa, digamos assim, e isso pode nos frustrar, então a gente tem que calibrar bem a nossa expectativa, certo? E aí a gente precisa calibrar essa expectativa e ensinar os nossos filhos de maneira gentil, ensinar os nossos filhos de maneira estimulante, e ensinar os nossos filhos de maneira perseverante, contando sempre com a graça de Deus, sempre com a graça de Deus, levando isso adiante, não é? Tendo calibrado bem as nossas expectativas e tendo absorvido a noção de que nós precisamos gentil, estimulante e perseverantemente ensinar os nossos filhos, nós devemos ensiná-los as escrituras, nos lembrando sempre que nós não devemos misturar histórias imaginárias com as histórias verdadeiras da Bíblia, não é? A gente não precisa misturar as coisas, não é? Não ensinamos aos nossos filhos as histórias descritas na palavra de Deus como se elas fossem as histórias que são descritas nos contos de fadas, nos mangás, nos gibis e assim por diante. Né? A gente também não deve banalizar o evangelho a fim de que a gente seja relevante, e nós batemos muito nessa tecla na última vez que estivemos juntos. Né? Uma coisa é você ser criativo, uma coisa é você ser de fato cativante na abordagem que você usa para ensinar aos seus filhos. Uma outra coisa bem diferente é você banalizar o evangelho a fim de que você seja relevante. Lembrem-se, o seu filho precisa compreender o evangelho. Não é? Nós não podemos negociar os referenciais da palavra de Deus. Nós não podemos negociar a profundidade da palavra de Deus. Não é? Então, nós podemos dizer que podemos ser criativos, mas podemos dizer que não podemos ser superficiais. Nós não podemos banalizar o evangelho a fim de que sejamos de fato relevantes, tá bom? Em último lugar, ajude as crianças a se relacionarem com as histórias bíblicas, usando, lógico, a criatividade de vocês, né? Então, aqui, a ideia de que nós tenhamos habilidade ou adquiramos habilidade, não é? Nem que isso leve um tempo, à medida que a gente instrui os nossos filhos,
a gente instrua os nossos filhos lançando mão daquilo que faz parte do cotidiano deles, aproveitando bem as oportunidades, né? Viagens, momentos, circunstâncias, aproveitando bem aquilo que eles já conhecem, para a gente usar de referencial, para a gente usar de analogia. Então, é importante que a gente lance mão dessas ferramentas para que a gente instrua os nossos filhos. Então, isso aqui é uma breve recapitulação do capítulo 4. Agora nós temos diante de nós o capítulo 5, e o tema do capítulo é alcançando o âmago do comportamento. Então, a gente vai falar do coração hoje, do início ao fim. Qual é o âmago do nosso comportamento? O âmago do nosso comportamento é, de fato, o coração. Vamos abrir a Bíblia lá em Provérbios, capítulo 4, 23. Esse é um daqueles textos que a gente costuma saber de cor, não é? Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos repetir? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A ideia aqui é a ideia de que o coração ele é como um poço artesiano. Todas as nossas esperanças, todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos, eles jorram, eles fluem do coração. Todo impulso em busca de sentido, em busca de propósito, tem origem no coração. O nosso comportamento, ele flui daquilo que há dentro de nós, ele flui do nosso coração. O nosso comportamento não é o resultado das circunstâncias, ele não é resultado da influência de outras pessoas. As circunstâncias, elas podem até fazer diferença. As circunstâncias, elas podem até induzir algumas pessoas. Outras pessoas podem até ter alguma relevância no nosso comportamento, mas no final das contas, o que determina o nosso comportamento é o nosso coração. O que determina o que nós realmente fazemos é aquilo que está dentro de nós, é o nosso próprio coração. Portanto, crianças, assim como nós, estão buscando os desejos dos seus corações. Eles estão em busca de satisfazer os desejos dos seus próprios corações. Então, uma criança quer, por exemplo, um carrinho, um brinquedo de uma outra criança, para que ela tenha os desejos do seu próprio coração satisfeitos. Os nossos filhos, eles se movem, eles agem, eles falam para que eles tenham os desejos dos seus corações satisfeitos, não é? Gratificados. E a gente não pode perder isso de vista em momento algum, certo? Então, pensando nisso, em primeiro lugar, o capítulo 5 vai nos falar das atitudes do coração. Quais são as atitudes do coração? Prestem atenção, nós não estamos falando aqui de comportamento, nós estamos falando de atitudes do coração. Não são as atitudes dos nossos filhos, são as atitudes dos seus corações. Nós estamos falando de algo mais profundo, de algo que vai além daquilo que eles fazem. Nós estamos falando aqui de motivações, tá bom? Então, normalmente, a gente entende que um coração ele está mais para as emoções e que o cérebro ele está mais para a cognição, para aquilo que a gente entende, para aquilo que nós decidimos fazer. Então, normalmente, nós ligamos o coração a questões mais sentimentais e ligamos o cérebro a questões mais mentais, a questões mais cognitivas, a raciocínio, né? a
ponderar a estas coisas. E, biblicamente, não é assim que funciona. Biblicamente, o coração não está mais para as emoções e o cérebro mais para as decisões ou mais para o intelecto. Biblicamente, as decisões e escolhas que nós tomamos e fazemos têm origem naquilo que nós amamos e desejamos. E se a fonte dos nossos desejos é de fato o nosso coração, consequentemente, as atividades que nós identificamos como mentais, cerebrais, cognitivas, também têm a sua origem no coração. Se a fonte dos nossos desejos é o coração, e o coração e os nossos desejos é que orientam aquilo que nós fazemos, então nós podemos dizer que o nosso coração é a fonte não só dos nossos desejos, como também é a fonte do nosso comportamento. E isso é muito evidente nas Escrituras. Há na palavra de Deus mais de 750 referências ao coração. 750. Na Bíblia, por exemplo, o coração guarda, ele discerne, ele instrui, ele medita, ele reflete, ele percebe, ele planeja, ele maquina, ele pondera, ele pensa e considera. Então vejam só, porque aquilo que nós normalmente atribuímos ao nosso cérebro, ao nosso intelecto, as escrituras atribuem ao coração. Por exemplo, as atividades de adoração, isso aqui é muito importante, hein? Já que nós queremos criar filhos para a glória de Deus. As atitudes do coração, as atitudes de adoração brotam no coração. É do coração que flui as atitudes de adoração. Por exemplo, conforme as Escrituras, o coração ama a Deus, ora a Deus, regozija-se em Deus, volta-se para Deus, busca a Deus, confia em Deus e submete-se em Deus. Tudo isso é atribuído ao coração. O que é que Deus requer de nós, por exemplo? Deus requer de nós que o nosso coração seja totalmente devotado a Ele. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Veja que coisa interessante. Moisés, aqui como instrumento do próprio Deus, conclama o povo a que o povo adore a Deus, sirva a Deus com todo o seu coração. No capítulo 3 de Provérbios, nós vamos ver o autor nos encorajando no sentido de que nós não devemos confiar no nosso próprio entendimento, antes que nós devemos esperar e confiar totalmente no Senhor. Então, é o nosso coração que se volta para Deus, é o nosso coração que deve estar devotado a Deus, é o nosso coração que deve estar inclinado na direção da confiança em Deus, certo? Pode-se dizer também que as atividades emocionais fluem do coração. Então, não só as atividades de adoração brotam do coração, mas as atividades emocionais, elas também fluem do coração. Então, biblicamente, o coração sente dor, o coração estima, o coração deseja, o coração se desespera, um coração despreza, ele ofende, odeia,
teme, lamenta, ama, cobiça, ira-se, torna-se ressentido, um coração torna-se desanimado, ele treme e ele mesmo palpita. Com o coração, por exemplo, nós nos vangloriamos, com o coração nós desejamos, com o coração nós perdoamos e acolhemos ao outro, não é? Um coração pode pulsar, reagir, calcular, trapacear e desviar-se. Biblicamente, o coração ele precisa ser transformado, ele precisa deixar de ser um coração de pedra e se tornar, então, um coração de carne, para que ele se volte para o Senhor com as atitudes de adoração corretas e com as atividades emocionais santas, não é? Que agradam a Deus. Nós podemos dizer também que o coração torna a pessoa aquilo que ela é. E esse é um ponto muito importante. Nós somos aquilo que o nosso coração é, certo? Isso traz para nós uma questão crucial, porque quando nós definimos alguém, nós não devemos definir alguém por aquilo que está evidente diante dos nossos olhos. Nós definimos alguém por aquilo que ele é na sua essência, no seu íntimo, na profundidade do seu ser, isto é, no seu coração. E o exemplo mais claro que nós temos disso é o exemplo do profeta Samuel, diante da incumbência de ungir um filho de Jessé como rei de Israel. Nós lembramos bem da atitude, né? E aí Samuel pensou que ele estava diante do ungido do Senhor quando Eliabe, o primeiro filho de Jessé, aparece diante dele. Eliabe era um cara grande, alto, forte, tinha toda a pinta de guerreiro. Então Samuel olhou para ele e disse: olha, esse aqui provavelmente é um ungido do Senhor. Mas o que é que Deus diz para Samuel? Samuel, você está olhando as coisas de uma maneira imprudente. Eu olho o coração, eu não vejo a aparência, você deve ver da mesma forma. E nós, muitas vezes, meus irmãos, nós temos essa tendência de um olhar superficial. Muitas vezes nós olhamos para as atitudes dos nossos filhos e definimos as coisas, mas não percebemos que elas são o resultado daquilo que há no coração deles. E com o que Deus está preocupado? Com o comportamento ou com aquilo que está no coração deles? Deus vai dizer a Samuel: olha, eu vejo o coração e não a aparência. Não é à toa, por exemplo, que o coração na Bíblia ele recebe adjetivos que são usados não apenas para definir comportamentos, mas eles são usados para definir pessoas. Porque no final das contas nós somos aquilo que é o nosso coração. É por isso, muitas vezes, que a Bíblia fala de um coração adúltero, de um coração aflito, de um coração arrogante, de um coração amargurado, de um coração quebrantado, de um coração feliz, fiel, de um coração agradecido. Os nossos filhos nunca verão a vida de forma correta se eles não compreenderem que é o coração que dirige toda a vida de alguém, se eles não compreenderem que é o coração deles que dirige a sua própria vida ou as suas próprias vidas. Nós, assim como somos instruídos pela palavra de Deus, devemos aprender a olhar além do comportamento, devemos chegar ao nível do coração. O ministério de Jesus enfatiza o coração. Veja que questão interessante, né? O ministério de Jesus enfatiza o coração, enfatizava o coração. Ele era, de fato, a maior ênfase no ministério de Jesus. Não é? Por exemplo, Jesus vai dizer: bem-aventurados os limpos de
coração, porque eles verão a Deus. O nosso coração, por exemplo, conforme as palavras de Jesus, ele é possuído pelo nosso tesouro. Onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 11. Jesus vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 20, que se a nossa justiça não exceder em muito a justiça dos fariseus, nós não temos lugar, não temos parte do reino de Deus. O que é que Jesus quer dizer com isso aqui? Porque os fariseus eram santos. Os fariseus eram aqueles que cumpriam a lei de Deus. O que que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, olha, vocês têm que ser mais santos do que os fariseus. Quase isso, mas não dessa forma. Jesus está dizendo, olha, enquanto os fariseus demonstram a sua piedade externa, mas o seu coração está em ruínas, vocês devem demonstrar de maneira interna, de maneira viva, de maneira realmente piedosa a santidade de vocês. A santidade, a piedade de vocês não deve ser algo externo apenas, como acontece com os fariseus. Vocês devem ser crentes, vocês devem ser piedosos, isto é, no seu íntimo, no seu coração, diferente dos escribas e dos fariseus. Nesse sentido, não é? Jesus chama a atenção dos seus ouvintes para a realidade de que a adoração ela começa no coração, não é? Jesus vai dizer ainda no Sermão do Monte, no versículo 22 do capítulo 5 de Mateus, que a ira do coração, ela é como homicídio. Vejam só, não é? É assassino quem deseja matar alguém, quem deseja que alguém morra. A ira do coração, ela é homicídio, não é? Jesus vai dizer o mesmo em relação ao adultério, ele vai dizer que a cobiça no coração é como o pecado de adultério. Jesus vai dizer, qualquer um que olha para alguém e deseja no seu íntimo, não é? E concebe no seu íntimo desejos impróprios, desejos lascivos, sexuais, comete adultério. É lógico que aqui as consequências elas são diferentes, não é? Mas o que Jesus está dizendo é que é culpado de adultério aquele que cobiça no seu íntimo da mesma forma. A hipocrisia, nas palavras de Jesus, ela é demonstrada, por exemplo, quando se honra com os lábios, mas se está distante com o coração. Jesus vai chamar os fariseus de paredes branqueadas. Jesus vai chamar os fariseus de sepulcros caiados. Jesus vai dizer: olha, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês estão sujos por dentro, não é? Embora por fora vocês demonstrem piedade, enquanto vocês lisonjeiam a minha pessoa com seus lábios, vocês me desonram com os seus corações. Então, o ministério de Jesus, ele enfatizou de muitas maneiras a realidade do coração. Martin Lloyd Jones vai dizer que o evangelho começa com uma pergunta. E a pergunta é: qual é o estado do seu coração? Não é? Então, o evangelho não é sobre o que eu tenho que fazer, mas sobre qual é o estado do meu coração diante de Deus. Então, esse é um ponto importantíssimo. Não é? E aí a gente pode dizer também que essa realidade da centralidade do coração, ela abrange a vida dos nossos filhos, certo? Ela abrange a realidade das vidas dos nossos filhos. As crianças que compreendem o coração, de alguma forma, compreendem a si mesmas e compreendem também as outras crianças. E esse é um ponto muito interessante. Quer ver? Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21.
Diz assim, olha, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Nós conhecemos bem a história por trás dessas palavras de Jesus. Os fariseus repreenderam os discípulos de Jesus porque eles comiam sem cumprir os rituais de purificação estipulados por eles mesmos, né, pelos fariseus. Então Jesus está dizendo, olha, vocês estão olhando para a realidade de uma maneira equivocada. Não é o que entra que contamina, é o que sai. O que Jesus está dizendo é que pecamos por causa do que há dentro de nós. Não são as circunstâncias que definem o nosso comportamento. Não são as circunstâncias que dizem se somos pecadores ou não. O mal que fazemos vem de dentro. Há em nós mal suficiente para a prática de todos os pecados. Não são as circunstâncias que definem quem somos, não são as influências das outras pessoas que definem quem somos. O que define o que somos e o que fazemos é o nosso coração, é a realidade do nosso ser, é a nossa primeira realidade, aquela que se reporta ao próprio Deus, é aquilo que somos no íntimo do nosso ser, isso é, no nosso coração. Vamos fazer um teste. Você já viu na sua casa, por exemplo, entre os seus filhos, ganância, não é? Basta que um dos seus filhos pegue um brinquedo para que o outro filho, no mesmo instante, no mesmo momento, queira aquele brinquedo. Não é? Mesmo que há 5, 6 minutos atrás eles não tenham dado a mínima para esse brinquedo. Então tá todo mundo lá brincando, de repente um pega o brinquedo e no mesmo instante todas as crianças querem aquele mesmo brinquedo, né? Será que a gente já viu esse tipo de comportamento em casa? Qual é o nome disso? O nome disso não é ganância, o nome disso não é egoísmo, não é? Você já pegou, por exemplo, o seu filho mentindo, não é? É lógico que sim, né? Quantas vezes aqui em casa eu já peguei os meus filhos mentindo, não é? E a inveja, quando, por exemplo, um dos nossos filhos, aqui em casa tem alguém que diz bastante essas palavras, né? Mas isso não é justo. E, e, e essa pessoa diz essas palavras sempre em relação ao tratamento que o outro recebeu. Qual é o nome disso? Inveja. E quando um filho seu, normalmente o mais novo, chega para você e diz assim, pai, olha, fulana ou a Marcela, né? Marcela fez isso. Marcela está fazendo aquilo. Olha, você já mandou ela ir tomar banho, mas ela ainda não foi. Não é? Então há aqui um comportamento calunioso, né? E o que é que está por trás, por exemplo, de uma calúnia dessa? Será que o Davi quer o bem da Marcela? Será que ele quer que eu diga, filho, vem cá, vamos orar pela Marcela para que Deus dê para ela um coração mais submisso. Ele quer que eu repreenda a Marcela, não é? Então, prestem atenção no comportamento dos filhos de vocês, não é? E a questão é, onde é que eles arrumaram toda essa bagagem? Será que eles aprenderam a pecar dessa forma? Baseados em quê? Não é? O que é que está por trás de todo esse comportamento? A Bíblia vai dizer que tudo isso flui do coração, que tudo isso vem do coração deles. Nós não ensinamos os nossos filhos a pecarem. Nós não ensinamos os nossos filhos a mentirem. Nós não ensinamos os nossos filhos a terem inveja. Nós não ensinamos os nossos filhos a serem egoístas e gananciosos, mas eles já o são por causa do seu coração, né? Por causa das atitudes do seu próprio coração. E qual é a maneira apropriada de lidar com o coração da criança, né? O teste crucial é o teste da árvore e dos seus frutos. Não é? Jesus vai nos dizer
que uma árvore boa não pode dar frutos maus e uma árvore ruim não pode dar bons frutos, né? Vamos lá, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versículos 43 e 44. Espera aí, gente, acho que eu anotei o texto errado aqui. 43, 44. 6. Oi? Lucas 6. Lucas 6? Eu já ia olhar no livro aqui. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 6, 44 e... 44... 43 e 44. Lucas 6, 43 e 44. Não há árvore boa que dê maus frutos, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Não é? Então, o que Jesus está dizendo aqui é algo muito simples, né? O que Jesus está dizendo aqui, no final das contas, é que tudo depende do estado do coração. Assim como nós não consertamos árvores ruins, grampeando bons frutos nelas, nós não podemos nos concentrar no comportamento dos nossos filhos e achar que as coisas vão se resolver. Porque mais importante do que o comportamento é a fonte do comportamento, que é o coração, assim como mais importante do que o fruto é a árvore, não é? Então, assim como nós não devemos nos voltar para a árvore e não para os frutos, não é? Nós devemos ter a nossa atenção voltada para o coração e não para o comportamento, não é? E aí um exemplo bem simples aqui, né? Quando os nossos filhos estão brigando em casa por conta de um brinquedo, não é? Nós normalmente interrompemos toda aquela discussão dizendo quem pegou o brinquedo primeiro, né? Nós tentamos assim ser justos. Mas será que isso resolve o problema do egoísmo? Nós não percebemos que o que está por trás daquela atitude é o egoísmo. E muitas vezes o egoísmo vem das duas crianças que querem um brinquedo no mesmo momento para si. Né? E aí nós perdemos a oportunidade de trabalhar o coração dessas crianças. Não é? Nós dizemos para os nossos filhos, olha, se você se comportar direitinho, eu vou te dar um sorvete. Se você se comportar direitinho, eu te dou um presente. A gente acaba subornando os nossos filhos e acaba criando neles um comportamento voltado para barganha, né? Interesseiro, né? Nós não podemos tratar o comportamento dos nossos filhos sem que a gente trate o coração. A gente não pode produzir uma vida piedosa nos nossos filhos através de uma fonte poluída, não é? Então, nós podemos garantir que as crianças tenham um comportamento apropriado durante algum tempo, mas no final o comportamento voltará a ser como antes. Por quê? Porque o comportamento é a expressão mais natural daquilo que existe em abundância no coração dos nossos filhos. Nós podemos até tratar do comportamento dos nossos filhos, mas isso será temporário, porque no final eles farão aquilo que diz respeito ao que eles são no seu íntimo, aquilo que diz respeito ao que acontece nos seus corações. Jesus, ele falou exatamente disso, não é? Quando ele se referiu aos fariseus como a sepulcros caiados. Ele disse, olha, vocês
Vocês por fora, vocês são lindos, belos, preparados, né? Pintados, bonitinhos, organizados, né? Mas por dentro, vocês estão cheios de podridão. Não é? E muitas vezes nós queremos tratar o comportamento dos nossos filhos, nos esquecendo de que o coração deles precisa ser transformado. Nós estamos assim produzindo fariseus. Nós estamos assim produzindo um comportamento farisaico nos nossos filhos, um comportamento que foi veementemente rejeitado pelo próprio Jesus, que foi denunciado pelo próprio Jesus. Gente, o comportamento sempre será o resultado do coração. Sempre será o resultado do coração. Mateus 23, vamos lá. Mateus 23, 25, 26 e 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Agora perceba o destaque aqui do versículo 26. Jesus vai dizer que é primeiro antes limpar o interior para que o exterior seja limpo. Ele não admite que o exterior seja limpo ou esteja limpo sem que o interior esteja limpo. O que Jesus está dizendo aqui é que um coração transformado vai produzir também um comportamento transformado e adequado, tá bom? Então, essa noção de que o coração é importante e não apenas o comportamento, essa noção vai dar para os nossos filhos consciência das suas próprias motivações. É dessa forma, enfatizando isso, que nós diremos aos nossos filhos que eles são, de fato, pecadores. Nós fazendo isso, deixando isso claro e evidente para os nossos filhos, nós damos a eles a consciência de que eles são pecadores e damos a eles a consciência de que eles têm necessidade da graça de Deus, de que eles são necessitados da graça de Deus. É dessa forma que eles vão perceber que eles precisam da graça de Deus. Quando eles se depararem com a realidade do seu íntimo, do seu interior, daquilo que flui de dentro deles, muito mais do que daquilo que eles fazem, não é? Quando eles se depararem com essa realidade, eles vão perceber de fato de que eles precisam da graça de Deus, tá bom? E aí, no capítulo 5, o autor aqui trata das motivações do coração, né? E aí ele trata de oferecer para nós alguns critérios que denunciam as motivações do nosso coração. Então, em primeiro lugar, ele vai dizer que o coração é a sede da motivação. As nossas motivações, elas surgem no coração. E aí, abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Um texto bem conhecido também, né? Tiago, capítulo 4, versículos 1 e 2. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras.
nada tendes, porque não pedis. Veja só o que Tiago está dizendo aqui para a gente nessas breves palavras, não é? De onde vêm as guerras? As guerras vêm da nossa habilidade ou da nossa falta de habilidade de resolver conflitos? Não. As guerras vêm dos nossos próprios desejos. As guerras fluem do nosso coração. As guerras vêm daquilo que há de pior dentro de nós. Por que é que eu fico irado? Porque o meu filho não fez o que eu pedi para ele fazer? Não. A circunstância é apenas o quando eu fico irado. A ira está dentro de mim. Agora, o porquê da minha ira, o porquê da minha explosão de raiva, é o meu desejo de que a minha vontade seja feita aqui na terra, assim como a vontade de Deus é feita no céu. Então, prestem atenção, de onde vêm as guerras? Elas não são circunstanciais. Elas não vêm da nossa falta de habilidade de resolver problemas. Elas vêm de dentro. Ficamos irados por dentro antes de ficarmos irados por fora. Não ficamos irados porque os nossos filhos nos desobedecem. Não. Quando os nossos filhos desobedecem, é a circunstância em que eu demonstro a minha ira. Agora, por que é que eu fico irado? Por que é que eu explodo em raiva? Porque lá no fundo eu tenho um desejo por controle, porque eu quero que a minha vontade seja feita. Então, o comportamento começa no coração. A instrução formativa, gente, ela ajuda os nossos filhos a compreenderem que o comportamento procede das atitudes do coração, tá bom? Então você deve ensinar os seus filhos que o comportamento ímpio procede das atitudes ímpias do coração e o comportamento piedoso procede das atitudes piedosas do coração. E aí a gente tem na página 75 uma lista de atitudes ímpias e piedosas do coração. Eu quero ver com vocês aqui de maneira bem rápida aqui, tá bom? Então vamos apresentar o contraste aqui entre as atitudes ímpias e as atitudes piedosas, não é? Então, por exemplo, né, uma atitude ímpia do coração é o desejo de vingança. E atitude piedosa é entregar-se ao próprio Deus, entendendo que ele é o juiz, entendendo que ele é o vingador, é submeter-se às circunstâncias, não é? Colocadas pelo próprio Deus. Uma atitude ímpia é o temor do homem. Uma atitude piedosa é temer a Deus acima dos homens, certo? Uma atitude ímpia é o orgulho, a piedosa humildade. Uma atitude ímpia é o amor a si mesmo, que esquece de amar aos outros. E a atitude piedosa é o amor ao próximo, não é? Assim como eu amo a mim mesmo. Não é uma atitude ímpia, é autopreservação. Uma atitude piedosa é o autossacrifício. Uma atitude ímpia é o medo. E a atitude piedosa é o amor perfeito. A ímpia, a avareza. A piedosa, a generosidade. A ímpia, a inveja. A piedosa, a liberalidade. A ímpia, o ódio. A piedosa, o amor. A ímpia, a ira. A piedosa, o perdão. A ímpia, o desejo de ser aprovado pelos outros. A piedosa, o desejo de ser aprovado por Deus. A ímpia, a ansiedade e medo. A piedosa, a paz e o contentamento. A ímpia, a rebelião.
e a piedosa a submissão. Não é? Então, essa lista ela sugere como a Bíblia identifica as atitudes do coração. É lógico que essa é uma lista abrangente, mas não é uma lista exaustiva. Mas ela mostra como a Bíblia identifica as atitudes do coração. O nosso foco, gente, tende a estar no comportamento, mas ele deve estar na atitude do coração. As circunstâncias são o quando, o comportamento é o que, e a atitude do nosso coração é o porquê. Então, eu fico irado não é porque o meu filho me desobedece, mas porque o meu coração possui nele, por exemplo, o desejo idólatra de estar no controle. Percebem aqui a diferença? Certo? Então, a atitude do coração é o porquê, tá bom? E aí a gente pode caminhar para o final aqui, dizendo que o coração ele necessita da graça de Deus. Porque se o problema do pecado é mais profundo do que aquilo que fazemos ou dizemos, ele está além daquilo que está exposto, daquilo que é externo, certo? Se o problema do pecado é mais profundo do que aquilo que fazemos de errado, então os problemas causados pelo pecado só podem ser resolvidos pela graça de Deus. Só pela graça de Deus. Se o nosso problema é interno, então ele não pode ser resolvido com um acordo entre as partes. Certo? Só a graça pode realizar uma transformação radical no coração. Só a graça pode realizar uma transformação radical no coração. E aqui, gente, a gente precisa falar um pouquinho aqui de terapia comportamental, de behaviorismo, dessas teorias seculares a respeito do comportamento. Há um ramo, por exemplo, da psicologia que trata o comportamento dos humanos a partir de testes feitos com animais. Né? Vejam só, o que é que a Bíblia vai nos dizer? A Bíblia vai nos dizer que uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma árvore má não pode dar bons frutos. Então, para que o meu comportamento seja mudado, eu preciso de uma mudança interior. Eu preciso que o meu coração seja transformado. Não é uma terapia comportamental que vai mudar quem eu sou. Algo precisa ser transformado dentro de mim. Só a graça pode realizar uma transformação radical no coração. Quando a gente dá atenção necessária à realidade do coração, as crianças não podem escapar do fato de que têm profunda necessidade da graça de Deus. Quando elas percebem que a ênfase está no coração delas e não no seu comportamento, que a ênfase está no fato de que elas são pecadoras e não apenas no fato de que elas cometem pecado, porque é uma diferença muito grande. Por que é que peco? Porque sou pecador. Não é o que eu faço, é quem eu sou. Quando elas percebem isso, então elas percebem que elas têm profunda necessidade da graça. Se elas percebem que o seu problema é maior que o seu próprio comportamento, então elas vão ser libertas de uma visão superficial da vida cristã. Quando Ezequiel fala de que na nova aliança nós receberíamos um coração de carne e não teríamos mais um coração de pedra, receberíamos um novo coração dado por Deus, quando Ezequiel fala disso, de alguma forma, ele também nos fala que nós não podemos manipular o nosso coração através de castigos e recompensas. Essas coisas não podem atingir um coração de pedra. Se Deus tem que nos dar um coração novo para que sejamos novas pessoas, não é? Para que vivamos diante dele de fato, então nós não podemos atingir o coração de pedra dos nossos filhos com castigos e recompensas.
não é? Só a graça pode transformar, de fato, um coração de pedra. E aqui a gente está diante de um encorajamento muito grande, não é? Os nossos filhos precisam entender que eles são pecadores miseráveis que precisam da graça de Deus, que precisam ser salvos por Jesus Cristo e que precisam da graça que flui da cruz para obedecerem a Deus, para terem gradualmente o seu comportamento transformado. Não é? Isso é muito importante. Aí, a partir dessa realidade, não é? O autor sugere para nós, a partir de dois textos bíblicos, uma abordagem. Né? Então, ele vai dizer para nós que o coração necessita dos outros, ou seja, os nossos filhos precisam de nós para que eles sejam transformados por Deus. Certo? Hebreus 3, 12 e 13. Hebreus 3, 12 e 13. Hebreus 3, 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, os nossos filhos precisam de nós. Hoje, enquanto não somos glorificados, os nossos filhos precisam de nós. Eles vão precisar da nossa ajuda para compreender a dureza dos seus corações, para compreender a necessidade da graça de Deus, para que o comportamento deles seja transformado a partir de um coração da mesma forma transformado. Então, nós, pais, somos aqueles que foram colocados na vida dos nossos filhos para que eles cheguem ao conhecimento da necessidade da graça de Deus, para que eles cheguem ao conhecimento de que o coração deles precisa ser um outro coração para que eles estejam, de fato, diante de Deus, fazendo assim a sua vontade. E, em último lugar, o autor nos leva a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. A partir do versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, no primeiro momento, o autor fala de que nós é que fomos colocados por Deus na vida dos nossos filhos para que eles cheguem ao conhecimento de que necessitam da graça de Deus, porque os seus corações ainda são corações de pedra, não é? No capítulo 6 de Gálatas, nós somos confrontados com a ideia de que a nossa abordagem paterna em relação às atitudes do coração dos nossos filhos deve visar sempre a restauração. Como no texto que nós lemos aqui, não é? Os irmãos, eles encorajam aqueles que são surpreendidos em pecado, a fim de que eles sejam restaurados. Não é? Então, o alvo da nossa instrução, o alvo da nossa abordagem, o alvo da ênfase nas atitudes do coração dos nossos filhos, não é? Ele visa sempre a restauração. Nós queremos que os nossos filhos tenham consciência da necessidade da graça. Nós queremos que os nossos filhos se rendam a Jesus Cristo, inclusive a fim de obedecê-lo, não é? Então, essa é
a motivação. Este é o alvo. Depois o texto que nós lemos vai nos dizer que essa abordagem, ela não só deve ter como alvo a restauração, como ela requer também gentileza. O apóstolo Paulo vai nos dizer que nós devemos corrigir aquele que é surpreendido em falta com espírito de brandura. Então deve haver gentileza. Nós devemos corrigir os nossos filhos, expor a atitude dos seus corações com brandura, com gentileza, com amor na entonação das nossas palavras, né? Com amor que pode ser visto nos nossos olhos, né? Então esta é a atitude com que devemos nos referir aos nossos filhos, inclusive quando nós expomos a dureza, não é, dos seus corações. E nós devemos agir nesse sentido também com humildade. Por quê? Porque nós também somos tentados, porque nós também temos os nossos pecados, porque nós também temos as nossas falhas, não é? Então, para que não pareçamos hipócritas, para que não criemos ira nos nossos filhos, nós devemos repreender os nossos filhos ou expor a realidade dos seus corações sempre com uma atitude humilde, enfatizando o fato de que nós também estamos sujeitos a essas falhas, tá bom? Então eu encerro assim, dessa forma, o estudo nosso nessa noite e eu abro para os irmãos para saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer dizer alguma coisa, contribuir com alguma informação e assim por diante. Eu acho, Bia, se você quiser parar de gravar, acho que agora é legal, né?